Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente deste sábado, dia que eu tenho certeza que Deus preparou para abençoar a sua vida, a sua família, a nossa vida. Afinal de contas, estamos juntos aqui para recebermos algo bom de Deus. Por isso, eu quero insistir com você, convide todos que você conseguir para participar do programa junto conosco, porque certamente a graça de Deus vai alcançar toda a sua família no nome de Cristo Jesus. Hoje é sábado, dia que estamos nos preparando para o domingo na Igreja da Graça, dia de adoração, de busca do Espírito Santo, dia de comunhão com Deus. Por isso eu já quero começar dizendo para você, olha, tendo a oportunidade de estar conosco num domingo na igreja, não falte. É dia do Senhor, é dia de você estar na casa dele, para receber não só as bênçãos, mas o próprio Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Afinal de contas, quem recebe o Senhor Jesus, recebe vitória. Foi o caso da nossa amiga que alcançou a bênção de Deus. E nós vamos conhecer hoje, como sempre, a história de alguém que, agindo a fé, alcançou a graça de Deus no nome de Cristo Jesus. A minha amiga, a Carmen, ela sofreu durante anos com problemas sérios, mas alcançou a vitória, alcançou a bênção. Afinal de contas, está aqui no Palavra Urgente, é que foi abençoado pelo poder de Deus. Então, sem mais delongas, deixa eu fazer o seguinte, vamos conhecer a história da nossa amiga e eu volto logo após, em nome de Jesus. Mais ou menos 30 anos, eu levei uma pancada no olho esquerdo, comecei a me tratar e aí a médica que me tratava fez os exames todos e disse que era a doença do gato. A doença do gato a qual Carmen se refere é a toxoplasmose, uma doença infecciosa causada pelas fezes dos gatos e que pode gerar sérias infecções nos olhos, que se não forem tratados adequadamente, podem levar à cegueira. E aí eu me tratei uns quantos anos com ela e aí continuava a mesma coisa, com dor, não enxergava, né? Teve que usar sempre um colírio já receitado pelos oftalmologistas. Viu aí? A Carmen sofre um acidente, vai ao médico, descobre que tem uma doença séria, que pode inclusive levar à cegueira se não for tratada. Coisa séria. Ela precisava de socorro, principalmente de Deus. Talvez seja o caso de muitos que me assistem agora, que estão precisando de um socorro e um socorro urgente. Eu vou dizer para você, Deus é o teu socorro. Diz a Bíblia que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Se você acreditar, se buscar a Deus, Ele muda a tua situação. Ela pode ser terrível, mas para Deus isso aí não é nada. Acredite, de verdade. Mas antes de continuar falando do que Deus pode fazer, e é este o meu papel aqui, falar do que Deus quer fazer e Ele pode fazer na sua vida, eu queria chamar uma reportagem que a produção preparou para entendermos melhor o que é este problema e quantas pessoas, infelizmente, têm sofrido com isso pelo país afora. Pode soltar a reportagem, por favor. Segundo o Ministério da Saúde, a toxoplasmose é uma das doenças transmitidas por animais mais comuns do mundo. É uma doença infecciosa causada pelo protozoário chamado Toxoplasma gondii. A atriz brasileira Elizabeth Savala é um dos casos conhecidos que relatou ter tido toxoplasmose na infância com 12 anos. A toxoplasmose é frequentemente assintomática, mas quando apresenta sintomas, eles são febre, fadiga, dores musculares, dor de garganta e inchaço nos gânglios linfáticos. Se não for tratada, essa patologia pode gerar sequelas como cegueira, danos cerebrais, hepatite E em grávidas, aborto ou sequelas graves no feto. A reportagem sempre nos dá uma ideia geral do que é o problema, de como a pessoa ela tem que procurar ajuda e urgente. Agora, melhor do que a reportagem, é um especialista para explicar para a gente, inclusive qual o tratamento, e se a pessoa tem o problema, o que ela deve fazer. Mas eu vou insistir, o que o homem não consegue, Deus consegue.
Todo o homem tem os seus limites, mas para Deus nada é impossível. Não há limite para o poder de Deus. A Bíblia diz, inclusive, que Deus ele opera maravilhas usando só o dedo mínimo de Deus. Olha só que coisa. O poder dele é tão grande que as maravilhas que a gente já viu aqui não foi nada além do mínimo dele. Ele pode fazer muito por você. Mas antes, deixa eu conversar aqui com um especialista, porque ninguém é melhor do que um especialista para explicar para a gente o que é este problema e como a pessoa tem que prevenir quando dá para prevenir, se tratar quando já precisa de tratamento. Por favor, doutor, é com você. A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Isso pode ser por causa de alimento cru, solo contaminado ou fezes de gato. Os tipos eu posso ter uma que é adquirida, né, que eu adquiro ao longo da vida, eu posso ter congênita, em que a mãe passa para o bebê na gestação. Os sintomas, na grande maioria das vezes, ele não existe, né, ele é assintomático. Mas em alguns pacientes pode ter uma febre baixa, um aumento dos gânglios, e aí a gente desconfia. Os tipos de tratamento. Eu tenho um tratamento que é pirimetamina, com tratamentos bem específicos, assim, ácido folínico, nomes difíceis para casos ativos, para gestantes, espiramicina. Então, assim, eu tenho tratamentos, mas é importante a gente saber que quando a gestante pega e passa para o bebê, pode ter realmente malformações, como microcefalia, malformações daquele bebê. Então é importante a gente se cuidar em relação a isso, principalmente na gestação. Bom, eu posso ter uma gravidade leve, que é uma questão de ser assintomática, de não levar nenhuma sequela, ou uma gravidade maior, que é importante em paciente imunossuprimido, né, que tem imunidade baixa, e gestante, por causa do bebê. Sim, em raros casos pode levar à morte, mas a principal preocupação é na gestação e imunossuprimido, que eles são grupos de riscos para casos mais graves. Viu aí? O médico sempre dá vamos dizer assim, abre um leque, né, de entendimento para a gente sobre o problema. Mas agora eu quero explicar para você uma outra coisa. Por mais que o problema seja sério e, infelizmente, para muitos não tem a solução, para Deus tem. A Bíblia diz que o impossível homem é possível para Deus. Daqui a pouco, inclusive, eu vou mostrar para você o que a Bíblia Sagrada fala. E ela fala claramente que os dias de luto, o que é luto? É um sofrimento causado por uma perda. Os dias de luto vão findar. E vai findar na sua vida. Isso é promessa de Deus. Por isso eu insisto que você fique ligado conosco. Participe de toda a programação. Prepare já o copo com água. Daqui a pouco nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Nós vamos ver agora a segunda parte da história da nossa amiga. E você vai ver quanto o problema estava sério. Mas você está aqui no Palavra Urgente, é porque Deus começou e completou a boa obra na vida dela, no nome de Jesus. Por favor, a segunda parte da história. Inchava, doía muito, tinha muita dor de cabeça desse lado aqui, né, do olho, né? Muita dor de cabeça. Ela é uma costureira bem desenvolvida nessa área de costura, ela. Então ela foi perdendo aquilo, porque até para enfiar uma linha na agulha, fica difícil a pessoa com um olho só. E aí eu usava óculos também, né? Mas só do olho esquerdo só para estética, né? Aí só tinha visão no olho direito. Tanta coisa para a gente ver e ler e tudo, sem um olho faz falta. Foi piorando até que eu deixei de enxergar mesmo. E passei por todos aqueles aparelhos e eles disseram que não tinha mais cura meu olho, que estava já uma cegueira total. Eu estava uma cegueira que eu não enxergava mais nada, né? E que não era a doença do gato. Que por médica já desenganada dos médicos, tudo. Nem com cirurgia, com nada. Tinha perdido a visão total. Em meio às más notícias, Carmen, que já congrega na Igreja da Graça, junto com o marido, decide confiar apenas em Deus
e determina que ele operará a cura na visão dela. Em julho de 2023, eu estava assistindo o Show da Fé na frente da TV. O missionário falou para agora juntos, né? Vamos orar juntos agora para sair, né, o mal. Orei com fé, orei com muita fé. Nós orando juntos, né? Essa é a parte principal. Apesar de todo o diagnóstico ruim, ela não perdeu a fé. E eu vou perguntar para você de casa, você já perdeu a fé ou você ainda acredita que a situação pode mudar? Mesmo você que perdeu a fé, se hoje você acreditar, Deus muda a tua situação. Só depende de você. Lá no livro de Isaías 60, eu volto a esse versículo que eu já li dias atrás com você. Versículo 20, ele diz assim, o finalzinho do versículo, ele diz, e os teus dias de luto findarão. Os dias do teu luto vai acabar. Isso é promessa de Deus. Promessa para quem? Para quem faz de Deus a sua luz. Para quem bota Deus como a sua luz para sempre. Para quem assume o compromisso com Deus e acredita na sua palavra. E é esta palavra que diz que ele levou sobre si as minhas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas lá no Calvário, fomos sarados. Se você crê, ele te dá a vitória agora. Então creia. Eu vou chamar a última parte da história e depois eu quero voltar fazendo a oração com você. E eu tenho certeza, meu amigo, Deus vai abençoar a sua vida. Vamos à última parte da história? Prepara o copo com água que eu volto fazendo a oração em nome de Jesus. E daqui a pouco eu estou enxergando aqui. Estou enxergando aqui o missionário, estou chegando o missionário, e eu digo, tapa o outro olho, e ela tapou o outro olho, estou enxergando. Aí eu comecei a enxergar um clarão assim que vinha e voltava, e vinha e voltava, né? Aí eu tapei esse olho direito, e aí eu estava com visão no olho esquerdo, que eu tinha perdido há 30 anos a visão. E ela começou a enxergar, era uma alegria só. E eu comecei a pular na frente da TV e gritar e dizia que eu tinha recebido uma bênção, uma grande bênção. A gente se emociona, né? Sabe como a gente chora também, mas por alegria. Feliz com a cura da visão, Carmen retoma até os trabalhos de costura. Então, depois que ela recebeu essa cura, ela, de noite, aqui costurando umas fronhas aqui, assim, lê a Bíblia, lê tudo aí. Lembra da promessa feita por Davi? Lembra deste juramento? Que ele fez a ti, Senhor, orando, indo na igreja, tendo fé, a gente recebe tudo que a gente pedir. É nesta mesma fé que eu vou orar com você. Assistindo o Show da Fé, ela foi curada. E você pode ser curada agora. Assistindo, participando aqui do Palavra Urgente. É só você crer. Pega o seu copo com água aí. Eu vou pegar o meu aqui. Vamos orar? Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Senhor. Age com toda a liberdade agora na vida de todos, sem exceção. Tem gente doente, gente oprimida, gente precisando de um milagre neste momento e que acredita na tua palavra, que o Senhor vai fazer cessar o luto que ela tem vivido, esta dor, esse sofrimento que ela tem passado, talvez por causa da perda da saúde, da perda de um emprego, mas o Senhor pode mudar essa situação e lhe dar vitória. Por isso, eu digo em nome de Jesus, mal, aonde você estiver agindo, pode arrumar toda a tua trouxa e bater em retirada. Solta esta vida, sai do caminho desta pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, nesta água, põe a virtude, a unção. Tem gente que vai ungir as vistas e que ela seja curada. Vem gente, ó Deus, que vai beber da água, que ela seja liberta, pois que aqui esteja a virtude do Senhor,
para a cura, libertação e transformação destas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você crê? Beba d'água. Meus amigos, nós já estamos chegando ao minuto final do programa. E eu quero lhe fazer um convite. Que você possa estar conosco ainda neste domingo. Aqui em Olaria, o nosso endereço é bem fácil. Enquanto eu falo, eles vão colocar aí a imagem da fachada da igreja para que você possa identificar assim que chegar na Rua Barreiros, 1195. Domingo é 8, 15 e 19 horas. Principalmente às 8 horas da manhã. Tem sido um verdadeiro festival de milagres e eu quero poder ver você aqui para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Não só isso, eu quero lhe fazer um pedido também. É para que você compartilhe agora mesmo, agora, finalzinho do programa, com todos que você puder, o programa Palavra Urgente. Para que assim como você, eu tenho certeza, foi abençoado, outros também sejam. E olha, por favor, pode comentar aí no YouTube, se recebeu a bênção, se Deus falou ao seu coração, comente e compartilhe com todos. @Palavra Urgente é o endereço no YouTube e também no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e até uma próxima, em nome de Jesus. Tá cansado de sofrer, triste é o seu viver, quase chegou o fim. Vê que tudo dá errado, vive chorando calado, nunca pensou que chegaria aqui. Lembre-se, um dia um povo amado no Egito escravo foi, mas houve uma promessa de libertação. Você pode até pensar que o seu Deus o esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Creia que um dia todos os seus sonhos o Senhor realizará. A sua vitória chegará, mesmo que pareça que seu sofrimento não tem fim. Creia, o seu libertador virá, e na sua vida um milagre Ele fará. Lembre-se, um dia um povo amado no Egito escravo foi, mas houve uma promessa de libertação. Você pode até pensar que o seu Deus o esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Creia que um dia todos os seus sonhos o Senhor realizará. A sua vitória chegará, mesmo que pareça que seu sofrimento não tem fim. Creia, o seu libertador virá, e na sua